início, então, a mais uma palestra online do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje, com o nosso irmão Ivan Souza, da cidade de Itabuna, na Bahia, que vai falar para a gente sobre o tema magnetismo e fé. Vamos fazer, então, uma prece para a gente iniciar. Convido a todos, então, para juntarmos as nossas mentes, de modo que possamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por tudo que Ele tem nos dado, por todas as oportunidades, inclusive a oportunidade desta noite, de aprendermos um pouco mais com o nosso querido irmão Ivan. Senhor Jesus, mestre de amor e de bondade, abençoe a todos nós na noite de hoje. Dá-nos tua inspiração, o teu amparo, Senhor. Permite que os bons amigos espirituais estejam com todos nós, iluminando as nossas mentes e nossos corações, de modo a podermos compreender da melhor forma possível os assuntos explanados essa noite, e para que saibamos colocar em prática na nossa vida diária. Deus abençoe a todos nós, em especial nosso irmão Ivan, que o Senhor nos dê a todos uma noite de paz e de luz. Que assim seja. Amigo Ivan, agora é com você. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Nós recebemos o convite do irmão Adilson para falar sobre magnetismo e fé. Dois temas que se cruzam, e nessa noite nós vamos colocar algumas coisas sobre o magnetismo e a fé e verificar onde é que eles se encontram nesse trabalho do magnetismo. Pode passar. Pode passar, pode fazer estripitismo, mas pode passar. Começamos com a origem da palavra magnetismo, né? A origem etimológica da palavra é magnes, imã, no grego, e isme, doutrina, no francês, e doutrina que estuda a propriedade do imã, era assim chamado. Logo depois, magnetismo animal surgiu do neologismo em analogia ao magnetismo mineral. Então, para que a gente reviva isso, e tem muita gente ainda que não sabe, né? Mas todos nós que somos magnetizadores conhecemos a origem dessa palavra. Pode passar. Nós vamos fazer aqui um breve histórico do magnetismo, né? O magnetismo nasceu como homem, importante dizer isso, e é registrado nas civilizações antigas como um ritual das crenças primitivas. Então, nós verificamos que começamos quando estavam selvagens, e verificamos que nós começamos com as pagelanças, né? Vê que desde aquela época que nós convivemos lá num planeta primitivo, começamos com as pagelanças, e mesmo aqui com os semi-civilizados, indígenas ainda, nós começamos com as pagelanças, e nesse tempo, né? E aí surgia a agilidade das mãos e a existência de poderes misteriosos, que muita gente chama de poder misterioso, né? Praticamente comprovado pelas ações cotidianas de fricção que acalmava a dor. Então, nós vimos que até os antigos avós da gente faziam isso. Passavam uma dor, ou soprava, quando tomava uma pancada no dedo, soprava, sopra aí, menino. Queimou o dedo, sopra, menino. Aí você soprava, não tinha noção, passava a dor, mas ninguém tinha esse conhecimento dessas coisas, né? Então, acalmava a dor com fricção e passava a dor. Também, antigamente, era feito assim. As bênçãos, né, antigas foram as primeiras manifestações típicas do passe. Então, as bênçãos eram abençoadas, tinha gente que sabia abençoar, tinha gente que sabia orar, tinha gente que sabia rezar, né? Então, veja que isso é muito antigo ainda, né? O selvagem não teorizava, mas experimentava instintivamente essas coisas e aprendia a fazer e desfazer as ações com o poder das mãos. Os antigos faziam isso, né? Usavam as mãos para fazer com que tirava a dor, fazia imposição, sem saber até resultados, né? Mas eles viam que tinha algum efeito, e eles faziam. E ele, assim, era procurado, quando eles faziam esse trabalho, ele era muito procurado na época para fazer esses atendimentos, como é até hoje. Vai passar. Vê que lá na descoberta do papiro, em alguns papiros, né, as ruínas de Teba, no Egito, você verifica que colocava a mão sobre o doente para acalmar a dor e dizer a dor que pare. Então,
Essas citações estão desde a antiguidade, desde o Egito, dos papiros, aparecem esses esclarecimentos. Coloca a mão sobre o doente para acalmar a dor e dizer, pare, a dor para. Né? E aí acontecia, naquela época está registrado. Você vê que muito tempo atrás estava registrado e está registrado nos papiros antigos. Pode passar. No Antigo Testamento, você encontra lá no Antigo Testamento muita coisa escrita sobre isso, né? Em 2 Reis, né, encontramos a expectativa de Naamá, né? Pensava que ele seria e ter comido, podia se ir de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restaurava o leproso. Ele curava leproso naquela época. Então, não foi só Jesus que fez isso. Você vê que no Velho Testamento tinha gente que já curava lepra naquela época. Né? Então, veja que eles curavam a lepra. Né? Os magos da Caldeia, os brahmes na Índia, curava pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Vê que eles faziam isso, olha quanto tempo tem isso, né? Quantos anos antes de Cristo. No Egito, no tempo de Ísis, em multidões, aí ocorriam procurando o alívio do sofrimento, junto àquele sacerdote de Ísis, que ele aplicava a imposição das mãos. Então, aquele sacerdote de Ísis, esse tempo era muito famoso, que ocorria muita gente naquele povo doente, com sofrimento, ia em busca da cura no tempo da deusa Ísis, né? E os sacerdotes que trabalhavam lá faziam esse trabalho, né? Assim é com a imposição das mãos. Pode passar. Depois, nós vamos encontrar doentes que chegavam em multidão no tempo de Ísis também, para aí serem adormecidos pelos sacerdotes, usando sonambulismo, né? A maior parte dos pacientes caiu em crise e indicava ele mesmo o tratamento que deveria reconduzir à saúde. Deodoro de Cilícia, historiador grego, 90 a.C. e até 30 a.C., né? Você vê que isso, e esse templo, né? Até bonito o templo aí. Olha como era bonito o templo antigamente. Pode passar. Os gregos aprenderam com os egípcios a arte de curar. O Heródoto destacava as suas obras, o santuário que existia nessa época para a realização de fricções magnéticas. Então, naquela época, tinha um grupo que já fazia fricções magnéticas, curando as pessoas e tratando de pessoas. Em Roma, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Vê que essas citações históricas vão mostrando que isso não é da agora, né? Que tem muita gente espírita aí que fica dizendo que o magnetismo que inventou foi inventado agora aí para colocar no movimento espírita. Com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis, o rei Eduardo, né, fazia isso. Santo Rei da Noruega fazia outras coisas, utilizava os toques reais. Então, ele tinha essa faculdade de usar o magnetismo e logo que apareciam doentes, era toque dos reis. Então, ele ia lá, o rei tocava nas pessoas e a pessoa ia curando, recebendo a cura. Mas só quem fazia naquela época era o rei. O rei fazia isso, né? Chamou o toque real, o toque dos reis. Pode passar. Bem, depois de Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele vivenciou esses momentos transcendentais. Apesar de ter desenvolvido tal ciência, muito depois, né, no Egito Antigo, vivenciou a experiência com magnetismo, admitiu como algo natural a cura pela imposição das mãos. Então, essa técnica de imposição das mãos de tratamento de pessoas é muito antiga, aí, 460 anos de Cristo a 360 anos de Cristo. Vê quanto tempo tem essa técnica de imposição das mãos, que muita gente pensa que isso é da agora. Pode passar. Veja que naqueles tempos antigos, né, aqui a influência magnética era a prática normal. Vê que era uma chamada prática normal, não era uma prática assim, não era uma prática normal desde tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando ele e seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos, através do sopro, através de tudo. Jesus fez de tudo, mostrando toda a técnica de uso do magnetismo, né? Mas aí muita gente chamou de milagre, está lá, né? Os milagres de Jesus, está lá. Quem quiser estudar os milagres de Jesus, estão lá no Evangelho, na Bíblia, que encontrar, ou no livro, tem um livro que nós estudamos muito, que é As Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibachuta. Tem todos os chamados milagres de Jesus, bem explícitos para quem quiser estudar. Pode passar. Vê como que coisa antiga. 980 até 1037, o polímata
peça em sua obra da natureza, livro, escreveu, ela, a alma, pode atrair corpos distantes, exercer sobre ela uma ação equilibrante e desequilibrante. Em uma palavra, produzir. Polímata é aquele que estuda várias ciências, tem conhecimento de várias ciências. Então, tendo várias ciências, ele escrevia e fazia esse trabalho, cuidando de casos de saúde e doenças das pessoas. Pode passar. Veja essa foto da Idade Média, né? Na Idade Média tem muitas citações falando de como era bonito, né? Naquele tempo, né? Muita gente pensa que as casas eram feias, né? As casas até bonitas, os palácios bonitos, umas casas até bonitas naquela época, pode passar. Na Idade Média tem muitas citações sobre tratamento magnético. Depois Paracelso, em 1993 a 1541, veja que ele foi um dos grandes desbravadores do terreno do magnetismo, tendo suas ideias renovadas e revolucionárias, chegando a ser afastado do cargo de professor, porque ocupava com esse destaque. Ele foi afastado, porque ele começou a tratar de gente, curar pessoas, ele era afastado do cargo de professor, né? Inclusive é apontado como o criador da palavra magnetismo, quando comparou forças viventes ao ímã magnético, né? Então, veja que Paracelso, quem quiser estudar a vida de Paracelso, vai encontrar esses trabalhos, né? Ele era alquimista e médico suíço, e ele fez esses trabalhos também como criador da palavra magnetismo. Pode passar. Depois vem Mesmer, né? Médico alemão, responsável pela codificação e demonstração prática do magnetismo, com o livro traduzido Teoria do Magnetismo Animal, estudou muito a cura mineral, magnética, como astrônomo jesuíta. Veja que ele vem trazer agora alguma coisa a mais, né? Elaborou a tese de doutorado, provando esses princípios, né? Esses princípios, tudo com a atração magnética do universo. Veja que ele foi citar, inclusive o fluido universal é citado por Mesmer, e ele com tese de doutorado, né? Que ele, né? Não é que ele era um polímata, não. Ele com tese de doutorado demonstrou, como médico demonstrou a tese do magnetismo, mas não foi aceito. Pode passar. Veja que mesmo estabeleceu a existência do fluido sutil que penetra em todos os corpos e preenche o universo. Denominou de fluido universal, que dá origem, nós vamos ver isso aí, ele dá origem a todos os outros fluidos. A doença é a disposição do estado de harmonia em função do corpo. A distorção do estado de harmonia nas funções do corpo. É uma desarmonia, né, fluídica, assim chamado por ele, e leva à doença. O magnetismo é o meio para recompor a ordem onde a harmonia foi interrompida. A gente percebe isso muito, quem trabalha com magnetismo verifica, né, esse interrompimento de fluxo fluídico, mostrando desarmonia em algumas áreas, né. Os princípios da sua doutrina são muito extensos e repousam exclusivamente sobre a propriedade da matéria. Veja que Mesmer foi estudando e lançando essas coisas, colocando esse aprendizado para todos nós. Pode passar. Em função do tempo, eu vou andar mais rápido. Pronto. O que foi que houve? Passo 1. Veja que mesmo iniciou seu trabalho clínico com magnetismo por volta de 1774. Tornou-se um modo de usar ímãs como terapêutico para a doença do corpo. Inicialmente, Mesmer aplicava diretamente ímãs sobre regiões enfermas, friccionava, colocava ímãs em bolsinha de couro para que seus pacientes os usassem no pescoço e magnetizava água e objeto por fricção. Veja que até que naquela época era usado, né? Então ele usava ainda coisas materiais para fazer esse trabalho e mandou que alguém usava esses ímãs, né, em bolsas, em toda parte do corpo, para que ele pudesse utilizar e sentir um tratamento, fazer um tratamento de qualquer doença. Pode passar. Escreveu o Tratado de Magnetismo Animal em 1776, e atribui às suas próprias mãos o desprendimento de uma força que curaria os males orgânicos e impregnaria objetos. Ele vem trazer isso nesse Tratado de Magnetismo Animal. De todos os corpos da natureza, é o próprio homem que atua com a mais eficácia sobre o homem. É o homem que atua sobre o homem. Vê que ele escreveu isso dizendo que o fluido animal
é do próprio homem, né, que muita gente confunde, nós vamos ver isso lá na frente. Pode passar. E como é a figura, antigamente, as demonstrações de cura e de tratamento das tinas, né? Muita gente tocava nas tinas, encostava na tina e ele conduzia seus estudos no tratamento das pessoas. Era tudo bonito, né? Cada roupa bonita, né? Roupa antiga bonita, era muito bonito o povo antigo. O povo hoje vai tudo mal amanhado, umas roupas tristes, né? Aqui, ó, tudo arrumada, pai. Cada peruca arrumada, você vê aí, né? Roupas arrumadas, sapatos, homem com sapato alto, vai tudo bonito, tudo arrumado. E agora, né? Como tá, mudou muito as vestes das pessoas. Pode passar. Canuto de Abreu, 1892, 1980, farmacêutico, advogado, médico de Deus Espírita, no seu célebre livro, Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, ele mostrou que Kardec, né, integrava um grupo de pesquisadores formado pelo Barão do Putet. Mostra ele nesse livro, Canuto de Abreu. Na página 139 dessa obra, lê-se o professor Rivaio, frequentava até 1850 sessões sonambúlicas, onde buscava solução para os casos de enfermidades, e ele confiados, embora se considerasse modesto e magnetizador. Kardec sempre foi modesto, né, nas coisas que ele fazia. Então, ele se achava um modesto magnetizador, mas ele frequentava as reuniões de cura e de sessões sonambúlicas. Pode passar. E na Revista Espírita de junho de 58, Kardec escreve: em nossa opinião, a ciência magnética, ciência que nós mesmos professamos 35 anos, deveria ser inseparável. Vê que Kardec vai colocar isso, né? E as pessoas ainda acham que Kardec não participou de nada disso do magnetismo. Pode passar. No Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns, né? Kardec, né, tá lá. Não há que duvidar. Kardec diz assim. Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo de si mesmo, é importante aí, né? Bem claro. Aurindo de si mesmo, a força que se utiliza, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha. Está mostrando, né? Que Kardec mostra que o magnetizador aure da sua própria força, né, na sua própria força, que é o fluido magnético dele, para usar, mesmo que a gente vai ver na frente, que é potencializado às vezes pelos espíritos. Pode passar. É um erro a força magnética que reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetiza com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. Veja que nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos verificando que, num trabalho sério, você verifica que os espíritos estão presentes sempre e eles fazem com que isso aumente as nossas forças e a nossa vontade, e pode até dirigir os fluidos na necessidade do paciente. Pode passar. E também ele diz, aumenta a força do magnetizador. Quem pode ir desde o aumento da usinagem, ele já ajuda, mesmo que o magnetizador não tenha esse potencial no momento, esse material no momento, ele pode utilizar a usinagem, né? A usinagem fluídica. E muita gente, às vezes, não conhece o termo usinagem fluídica, né? A usinagem fluídica quantitativa e quantitativa. Ele pode processar através da usinagem, de gasto cardíaco, frontal, esplênico. Pode fazer qualquer tipo de usinagem. E os espíritos ajudam também nesse sentido. Então, a fonte ilimitada que nós temos é o fluido universal. Então, essa usinagem pode buscar esses fluidos que ainda não temos essa quantidade ou essa qualidade. A gente pode buscar na fonte universal, que é o fluido universal, e buscar para completar e usinar e colocar à disposição do paciente. Isso pode até dar uma sensação de dor no gasto, como muita gente pensa, como é que eu sei onde é que estou usinando? Dor no gasto, no cardíaco, no frontal, e às vezes no espírito, tonturas ou náuseas, ou aparecem dores no frontal. Então você vê que a gente sente, cada um sente de uma maneira, né? E tem muita gente que sente principalmente náuseas. A maioria dos magnetizadores que eu vi trabalhar
com usinagem, ele usinar pelo gástrico, e eu vi só um magnetizador usinar pelo esplêndido, que é a minha Teixeira de Freitas, né, que trabalhou lá com a gente de Porto Seguro, e o Jacó está até presente, pode passar. Aí, nós vamos voltar aqui agora para outro trabalho, que é a fé. A despedir para falar da fé. Nós encontramos esse trabalho escrito do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, lá no capítulo 2, a depender da edição, ou no capítulo 3, ou às vezes no 4. Está escrito aí. O Espírito, ele vai explicar o que é a mente, ele vai explicar, dar uma aula do que é a mente para melhor entendimento de todos nós. Não está assim na esquemática, quem fez a esquemática foi eu, do que eu entendi da lição de Emmanuel. Ele diz que a mente, que nós espíritos somos formados, temos 3 forças: a fé, a vontade e o pensamento. O espírito tem 3 forças. Deus nos deu 3 forças: a fé, a vontade e o pensamento. Depois ele vai dizer, né, que na nossa mente existem 4 departamentos, vários outros, mas ele não queria revelar. Bastaria trazer naquele momento os departamentos da mente: o desejo, o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Ele diz que no desejo nós somos craques. A gente deseja tudo, mas ele não faz nada. Deseja, mas não faz nada. Né? Tem que deseja tanto que termina não fazendo nada. Depois, e aí, aquele desejo seu, já mudei, já estou em outra. Então, vai mudando tudo. E aí, aquele outro que você disse que ia fazer, sabe que eu já mudei há muito tempo, já está em outra. Termina passando a encarnação toda e não faz nada. A vida toda desejando. Principalmente mulher, quando está grávida, deseja demais as coisas, né? Pois é. Então, depois ele diz que existe o departamento do desejo, que ele diz que desejo é só aspiração do fazer. Que muita gente confunde com vontade. Eu vou chegar lá na vontade para dizer o que ele diz que é vontade. Desejo é só aspiração do fazer. Depois ele diz que existe na nossa mente o departamento de inteligência, que a inteligência é desenvolvida, Deus nos deu a inteligência, mas para ser desenvolvida, e sendo desenvolvida, precisa para desenvolver a inteligência algumas coisas. Ele vai dizer: precisa de mais conhecimento, quanto mais se conhece, mais inteligente se torna. Mais experiência e mais vivência. Quem conhece mais, experimenta mais, vivencia mais, se torna mais inteligente. E isso que ele traz bem claro para a gente, até facilitou, né? Para ficar assim: rapaz, como é que eu me torno mais inteligente? Isso é conhecer mais, estudar mais, experimentar mais e vivenciar mais. Aí você vai se tornando uma pessoa mais inteligente. Depois, Emmanuel vai dizer de que existe um departamento chamado de imaginação, que é de criatividade. Muita gente não gosta desse departamento. O pessoal já gosta de achar pronto. Todo mundo só gosta de achar pronto. Tanto é quando você vai em festa e tem um doce bom, a mulher pergunta logo, cadê a receita? Em vez de fazer o melhor do que aquele, pergunta logo, cadê a receita? Quer dizer, já gosta de achar pronto. A mesma coisa do magnetizador. De vez de fazer um trabalho de pesquisa buscando uma técnica nova de tratamento. Não, cara, me dá aí como é que faz a metodologia de tratamento. Me dá aqui. Não, ele nem quer testar alguma técnica nova, uma metodologia nova, né, uma pesquisa nova, uma hipótese nova. Né? Pronto. Depois ele vai dizer que existe o departamento da memória, onde está gravado tudo no perispírito, está tudo gravado, tudo que nós fazemos e está tudo gravado na nossa memória. Pronto, olha. Ele diz que existe outros departamentos, Marina não quis falar. Depois ele diz que a vontade tem 2 assessores diretos, a razão e a reflexão. Pronto, a razão e a reflexão. Mas, aí ele termina dizendo, de que a vontade é quem gerencia todo esse departamento da mente. Então, quem gerencia tudo é a vontade. E nós vamos ver na frente o que é que a vontade faz no magnetismo. Então, você vê que, né, usando essas... Nós podemos ter fé, nós vamos ver o que é fé. Nós podemos ter o pensamento, usar o nosso pensamento, pensar direito as coisas, mas aí tem que voltar e conferir com a razão se está correto ou não, e com a reflexão, os 2, assessor direto da vontade e da mente. Então, é preciso ter um desejo, uma aspiração, usar a nossa inteligência, né, com o conhecimento que já temos. Se não temos, vai buscar, se temos, está gravado na memória, a gente utiliza a nossa memória para ver se temos. Se não tem, vai para criatividade, para a imaginação, ou utiliza a memória de outras pessoas através de livros, informações que nós temos hoje, né? Ou Google, tem gente que usa o Google hoje, né? Então tem uma memória muito grande e muita gente busca outros aplicativos buscando memória de outras pessoas que já escreveram. Pode passar. Diante disso, antes de entrar na vontade, eu queria falar um pouco sobre o magnetismo. Veja aqui a história, rapidamente completando o magnetismo.
Muita gente diz que o magnetismo antigamente era estudado como passe, né? Isso, você não via nem falar em magnetismo, né? Eu estudei magnetismo, eu estudei passe desde 1979, e os livros todos eram de passe, né? Winifred Toledo, aqueles todos antigos, né? Quem estudou, quem começou, Salvador Gentili e outros, Rino Curti e outros livros sobre passe. E ele disse que era um ato de caridade, doação, era um ato de doação de amor, e a gente foi aprendendo assim. Mas é bom verificar que o magnetismo é uma ciência que estuda a aplicação de energia em benefício de indivíduos. Então, a melhor definição, eu tinha outras definições de magnetismo, mas essa é uma das que eu encontrei, né? Nós estudamos o passe em alguns livros que nem falavam de magnetismo, ele não falava disso, né? nunca falou disso, né? E a ênfase do passe, como doação, né, era objetivo específico de tirar energia. Era assim, vamos tirar energia deletéria. Pronto, aí tomava um passe, né? Era assim, né? Depois das doutrinárias, era a história do magnetismo. Ensinava as técnicas, mas não dizia as suas funções, e onde aplicar, e como aplicar, e qual seria o resultado. Era uma prática rotineira nas casas espíritas, como é até hoje. Nunca mudou, não. Nunca mudou muito, não, né? Teve uma prática rotineira que depois da doutrinária, todo mundo vai lá, num passe em 10 segundos, e dá 3 tipos de passe. Um passe de limpeza, que eles chamam de limpeza, né? Um passe dispersivo, longitudinal, e às vezes uma imposição no coronário. Essa é a prática aplicada na maioria dos centros espíritas por aqui, né? Ou por aí, em todo lugar que não for. No Brasil também é assim, não muda muito, não. Nunca usou dispersivo, e o dispersivo que usava era longitudinal, chamava de passe de limpeza. Né? Tato nunca foi falado, estrutura também não, nunca foi ensinado regras, nem estudo do centro de força. Era citado assim por cima o centro de força de André Luiz, né? E sem mostrar suas funções e cada papel de cada um. Diziam, né, e dizem até hoje, que o passe apoiava tratamentos médicos. Apoiava, não era que curava ninguém, não. E até podia curar. A hipótese era essa, podia até curar. O passe coletivo, nas casas espíritas, geralmente era dado, e era pouco usado, ainda é pouco usado, mas pelo adiantado da hora. Se não fosse pelo adiantado da hora, não se dá passe coletivo, não. Então, nós vamos dar passe coletivo aí pelo adiantado da hora, né? Então, dá rápido assim, pelo adiantado da hora, que o passe é tão ruim que só pelo adiantado da hora é que dá, né? E o passe era um atrativo, ainda é um atrativo na casa espírita para chamar pessoas. Então, tem gente que só vai lá, já no finzinho da palestra, para tomar um passe, né? Assim, chega corrido assim, ansiando, e chega lá e toma um passe e vai embora. E o espírita dá, né? Não tem, dá, né? Então, nessas reuniões de estudo doutrinário, normalmente é utilizado o passe assim, né? Dado por pessoas com um pouco treinamento, né? E com pouco aprendizado, com pouca experiência, né? Que é passado de uma pessoa para outra. Não tem muito estudo, a gente verifica quando vamos fazer curso em outras áreas, em outros centros, em outros estados, em outras cidades, a gente verifica que os passistas não têm muita informação e não têm muito treinamento. E pelo despreparo dos trabalhadores, né, aí foi simplificando o passe, que justificou que não era melhor fazer a imposição que Jesus sempre fez, Jesus curar com a imposição das mãos, foi simplificando. E o dirigente, aproveitando, de vez de botar os trabalhadores para estudar, geralmente simplificou. E chamou de passe padrão. Aqui na nossa casa, se dá passe padrão. Padrão que inventou, deve ter sido alguém lá que inventou um passe padrão. Né? E a desculpa de não fazer um tratamento com magnetismo nas casas espíritas, normalmente é dita assim, aqui, Jesus, né? Jesus é médico das almas, não é de corpo, não. Me parece que ele não entende bem que alma é um espírito encarnado. Até esquece disso, né? Que é um espírito encarnado. Pelo amor de Deus, né? Não sabe nem que alma é um espírito encarnado, que ele trata almas, não trata corpo. Diz que não trata corpo, não. Jesus é um médico das almas. Tá tudo bem. Mas o passe, né? Você verifica que a divulgação da doutrina diz que o principal da doutrina espírita é a sua divulgação, a divulgação da doutrina. E faz a parte de assistência social. A maioria dos centros faz assistência social. Pronto. O passe é dado em crianças, por evangelizadora que nunca fizeram curso de passe. Né? E a gente percebe muito nos diagnósticos que fazemos em algumas casas, a evangelizadora não tem noção nenhuma de passe, dá passe nas crianças, né? Pronto. E
E transformaram agora o passe espírita em passe de harmonia. O nome mudou, não é padrão não, agora é passe de harmonização. Se tem um de harmonização, deve ter o de desarmonização também no mesmo lugar, né? Assim, pronto. Não tem nas casas espíritas um trabalho organizado. São poucas casas ainda que trabalham com magnetismo. Veja que depois do passe, do livro Passe de Jacó, quem foi despertando para o magnetismo, isso em 1993, e você vê que isso foi despertando um pouco. Algumas pessoas foram trabalhando no magnetismo, foram criados os EMs, depois dos EMs aí foram avançando muito, os divulgadores do magnetismo foram trabalhando, apareceram vários livros falando disso, principalmente o tratamento da depressão, e aí o magnetismo começa a tomar um corpo nas coisas. Mas, falando agora um pouco sobre fé, é importante para a gente concluir depois do trabalho, falar sobre fé. Os espíritos vão nos dizer que fé não é acreditar, é saber. Então, eu creio. Você crê em Cristo? Eu creio. Em creio em quem? Sim, em Adilson. Eu creio em Adilson. Adilson falou, e Adilson falou a verdade. Eu não sei não, mas eu creio pela pessoa que ele é. Ele nem raciocina direito as coisas. Então, os espíritos estão dizendo que fé não é acreditar, é saber. É saber, tem que saber. Negócio de eu creio, né? Muita gente pode falar que não deve dizer eu creio, né? E os espíritos vão completar dizendo que para ter fé não basta ver, tem que compreender. Não é só saber, não, tem que compreender as coisas. Não é só saber, nesse sentido, é de compreender as coisas, não é só conhecer, não, tem que compreender as coisas. A fé começa inata, como uma força do espírito, todos nós temos fé. Você tem fé? Todo mundo tem. Como força do espírito, todo mundo tem. A fé é inata. Depois nós passamos numa etapa maior, uma etapa na frente, com a fé cega, né, sem verificação nenhuma. E aí que produz um número muito grande de incrédulos e de fanáticos com a fé cega. Depois galgamos um degrau para uma fé de crença, chamada fé de crença e fé de crendices. Nós acreditamos em muita coisa. Papai Noel, mula sem cabeça, e aí, muita crendice por aí. E depois a fé raciocinada, por saber, por raciocinar direito, por uma compreensão das coisas. E depois os espíritos vão informar que existe na frente a fé por intuição e a fé por superintuição. Eu nunca achei um livro que me explicasse esses dois tipos, fé por intuição e fé por superintuição. Eu nunca achei esse material para estudar. Né? Depois os espíritos vão dizer que fé é confiança nas suas próprias forças, pelo próprio seu saber, né? Por isso, está lá no Evangelho, no capítulo 19, que trata sobre o transporte de montanhas, transportar montanhas. Se tiver fé de tamanho de um grão de mostarda, poderá transportar montanhas. Mas a montanha que Jesus está falando ali é a montanha das dificuldades, das resistências, da má vontade, do egoísmo, da cegueira, da preguiça e do fanatismo. Então, essas montanhas têm que ser, né, ultrapassadas por todos nós. E ele vai dizer que, nesse capítulo, nós não podemos confundir fé com presunção. A fé confere lucidez, é bom colocar isso, e ela serve para antever os meios para atingir. A fé é que dá essa antevisão do que você pode atingir. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Você vê que ele vai dizer agora de que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. A fé interfere muito nesse processo. Ele diz assim, a fé compreendida, quando estudamos o Espiritismo, é o magnetismo. Fé desperta todos os sentimentos. Por isso ela é mãe da esperança e mãe da caridade e irmã da humildade. Veja que quando nós trabalhamos com isso, né, nós vamos verificar, ela diz que é mãe da esperança no Evangelho, mãe da caridade e irmã da humildade. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. Fé não se adquire por contágio. Tem muita gente que pensa que fé vai se adquirir por contágio, viu? Encosta alguém que tem fé, a gente pode encostar em alguém que tem fé e ficar com fé também. Não fica, não. É bom que a gente saiba disso, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, a doutrina espírita. Fé proveitosa
tem que ser ativa, né? Não é fé cega nem parada, é fé ativa. E todo mundo pode duvidar de você, menos você. Um dia um espírito me disse, Ivan, fé é isso, todo mundo pode duvidar de você, menos você, do seu potencial. Pronto. Vamos voltar lá para a vontade para a gente fechar alguma coisa aqui. Passe lá, Tatiana. Está na vontade. Não, para frente. Aí. Mas se Emmanuel diz que a vontade é o gerente maior da mente, e ela também gerencia as duas forças, a fé e o pensamento, e gerencia esse departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, né? Por isso, a vontade é a faculdade soberana da alma. É uma força por excelência. A vontade é a chave das nossas conquistas, né? Por isso os antigos diziam que para vencer na vida precisava ter força de vontade. E agora nós, estudando a doutrina espírita, nós verificamos que a vontade é a própria força. A vontade é a expressão máxima do livre-arbítrio. Então, você está com o seu livre-arbítrio e pode utilizar a sua vontade para fazer o que quiser. Não é seu desejo. Desejo é só a aspiração do fazer. E vontade é a ação do fazer. Eu posso ter desejo de não fazer nada. Eu posso ter desejo de não fazer nada. Mas eu posso ter vontade. A vontade é a ação do fazer. Aí, quando eu digo, eu tenho vontade, eu estou realizando alguma coisa, fazendo algo para que a gente possa alcançar um objetivo. Mas tem muita gente que, quando você pergunta, né? Eu fico assim, quando eu converso muito com os irmãos espíritas, Ivan, eu estou tentando. Tá o quê? Tentando. Mas quando você pergunta a ele, ele está fazendo o quê? Ele diz nada, mas está tentando. Não, ele não está tentando, aí ele está atentando os outros. Deve ser isso. Quer dizer, se ele não está fazendo nada, ele não está tentando, ele está atentando os outros, ou ele mesmo. Porque se ele está com método tentativa e erro, não é muito bom, você erra mais do que acerta. Então, mas se está tentando, tem que fazer algo para alcançar o objetivo. Então, ele não está agindo com a vontade, ele está ainda no desejo de fazer alguma coisa. Pode passar. Pode passar, Tati. Mas estudando magnetismo, e quando me convidaram para fazer aquela palestra lá de Pelotas, no M de Pelotas, eu cheguei à conclusão, de tanto estudar para fazer esse trabalho lá em Pelotas, eu cheguei à conclusão que magnetismo é isso aí. É o amor de Deus em forma de energia vital, que nos vitaliza e nos dá a oportunidade de, através da caridade, vitalizar, revitalizar, tratar e atender às necessidades energéticas de nossos irmãos. Eu compreendi que magnetismo é isso. O fluido vital, ou fluido magnético, é isso. Deus nos deu para isso. Não foi para só nos vitalizar, não. Não foi só para... Foi para vitalizar, revitalizar, tratar, atender às necessidades energéticas de nossos irmãos. É bom que a gente pense muito nisso, o que é aqui. Por isso, Jesus, buscai e achareis, pedir e obtereis. Nós temos que seguir esses ensinamentos de Jesus. Pode passar. Por isso, o passe é o magnetismo na prática. Muita gente fala, que diferença tem do passe com o magnetismo? Não, o passe é o magnetismo na prática. O passe é a instrumentalização do magnetismo. E as técnicas são a instrumentalização do passe. Você vê que muita gente confunde essas coisas, e é bom que a gente relembre, né? O passe é o magnetismo na prática, né? Usando as técnicas, tato, o que for, como material do magnetismo. O magnetismo é a técnica, e as técnicas são a instrumentalização do passe. Veja que a gente vai aprendendo isso e facilita a compreensão das pessoas que, quando nós vamos esclarecendo. Pode passar. Mas daí Kardec chama a atenção de todos nós. Nós que vamos trabalhar com magnetismo, temos que seguir isso aqui. É indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que quer evitar inconvenientes peculiares à experiência. Nós temos que estudar o magnetismo. Para trabalhar com o magnetismo, tem que estudar. Não é fazer um curso de iniciante e parar aí, né? Nós temos aquele que adentra o magnetismo tem uma responsabilidade grande de continuar estudando, pesquisando, trabalhando, atendendo, né? Medindo o resultado, para que isso sirva com a vivência, com dados e com experiência, para aplicar essa experiência no futuro para os casos que vão chegar. E a gente percebe, desde que começamos isso há tanto tempo, né,
que a cada momento que nós nos preparamos, o trabalho cresce, o trabalho aparece, né? E os espíritos já disseram, quando mais você estiver pronto, o trabalho aparece. E é verdade, a cada momento que o trabalho vai avançando e nós vamos estudando, o trabalho avança muito e chegam os casos que nós precisamos pesquisar e trabalhar muito. Pode passar. Pode passar. E aí nós vamos encontrar esse material na Gênese, né? Além da fé, o magnetizador necessita da vontade firme para operar com o passe. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Ele depende aí da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Essa frase eu aprendi logo cedo, quando fui trabalhar com o passe. E, ao discutir essas coisas, eu dizia sempre, gente, presta atenção. A vontade é que faz que provoca uma emissão maior, mais abundante. A vontade de ajudar o paciente dá ao fluido uma maior força de penetração. Você vê, naquela época, falar isso era um absurdo. Naquela época, falar isso era um absurdo. Mas agora você vê que, quando eu estudo o capítulo 14 da Gênese, nós encontramos muito esse trabalho. A gente falava isso sem ter essa noção, né? Assim, mais apurada da Gênese, quando encontramos a Gênese para estudar. Pode passar. A ação de magnetizar terá um efeito maior quando a vontade somada com o bem. Quem diz isso são os magnetizadores diversos, que quem quiser pesquisar os livros dos magnetizadores antigos, vai encontrar sempre essa citação. A ação de magnetizar terá um efeito maior quando, alguns magnetizadores dizem assim, quando a vontade é somada com o bem, quando a vontade é somada com a moral do magnetizador e quando a vontade é somada com sentimentos nobres. Essas três são as bases que os magnetizadores antigos citam para nós quando estudamos magnetismo. Pode passar. Magnetismo e fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Aí, olha, vê a colocação dos espíritos falando sobre magnetismo e fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Fé como vontade de querer, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vontade como ação do fazer. Vontade como ação do fazer, como diferenciando do que é desejo, né? Então, todos nós que vamos trabalhar com magnetismo tem que ter uma fé segura através do saber, não é fé cega, não, a fé do saber, pronto. E sabendo, compreendendo as coisas, vamos utilizar essa força que nós temos de fé, medindo a nossa capacidade, utilizando da nossa ação de fazer, que é a vontade, para alcançar aquilo que queremos alcançar, mentalizar o que deve ser resolvido, o que deve ser feito, por conhecimento fisiológico, anatômico, que for, e a doença, e dizer o que é que quer que aconteça. Isso é função do magnetizador. Importante dizer isso. Quem trabalha com a doença, que estuda, que vai atender um paciente, o que quer que aconteça? Normalmente, tem gente que dá passe e faz as técnicas e quer que aconteça o quê? Se eu não sei não o que vai acontecer, vai, mas não vai, eu estou dizendo. Vai melhorar? Vai, mas você tem que dizer o que é que você quer que aconteça, né? Sua vontade tem que imprimir, né? E sua fé tem que imprimir, essas duas forças tem que imprimir através do pensamento o que é que você quer que aconteça com o seu paciente. Pode passar. Mesmer, médico, magnetismo terapêutico, demonstrou através da tese de doutorado que a vontade do magnetizador pode sorrir a vontade do paciente. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no magnetismo. A vontade do magnetizador só ergue a vontade do paciente e lhe dá momentos de reflexão. Isso também quem disse foi André Luiz. Nas obras de André Luiz ele diz isso. Só ergue a vontade do doente, isso, e dá ao paciente momentos de reflexões para sair da situação que se encontra. E o fluido magnético transferido com sentimento podia curar muitas doenças. Vê que Mesmer diz isso nos seus trabalhos. Pode passar. Mas quando estudamos esse mecanismo, do chamado mecanismo da doença, né, a alma, nós espíritos encarnados, para ficarmos doentes tem algumas causas. Normalmente os espíritos dizem que é algum desequilíbrio moral.
A maioria ou doenças chamadas doenças comuns ou doenças de comportamento. Tem muita doença de queda moral, mas tem muita doença que é doença de comportamento, né? Então ele vai dizer que no paciente, no espírito aqui, né, o mentor espiritual, ele diz que há um desequilíbrio mental, do desequilíbrio mental vem para um desequilíbrio perispiritual, do perispiritual, né, há um desequilíbrio, aparece isso, o fluido, né, que a aura começa a mostrar, e os trabalhos feitos de quiliografia demonstram isso, né, a doença por marcas da quiliografia, e há um desequilíbrio na área do fluido vital, no fluido magnético, há uma desarmonização no seu centro de força, né? E daí estou no corpo, que nós chamamos de doença, está aqui, chamamos de doença, e chamando de doença aparece o alarme, que é chamado de dor, que a dor pode ser física ou moral, está aqui, pronto. E nós, como magnetizadores, que aqui estamos, como magnetizadores, vamos usar de uma fonte limitada que existe em nós, completada ou buscada através de usinagem no fluido universal, que é uma fonte ilimitada, ajudada pelos espíritos, né, socorristas, para que a gente possa equilibrar esse centro de força no perispírito dos nossos pacientes, para que isso, estuando no corpo, possa tratar as doenças todas que possam chegar a todos nós. Vê que, ao estudar isso, nós verificamos que o nosso perispírito, aura, fluido magnético, ela vem tudo do fluido universal, e podemos, na usinagem, buscar essa fonte como fonte universal para também fazer e remontar todos esses processos de formação do nosso perispírito, aura e fluido magnético. Pode passar. E aí, estudando o magnetismo, a gente verifica que para curar é preciso. Se a doença é de fundo moral, a medicação é moral. Se é de fundo espiritual, a medicação é espiritual. Se é de fundo orgânico, tá? Nós temos que trabalhar com o magnetismo para ajudar o desequilíbrio magnético. Nós temos que trabalhar com o magnetismo. E o espiritismo veio confirmar isso. Em todas as obras espíritas, isso é muito bem colocado. Não sei porque parece que os espíritos não estudam essas obras espíritas, né? E fica falando ainda, dando esse confronto que existe ainda entre o magnetismo e o espiritismo, né? O espiritismo veio confirmar tudo que afirmava o Dr. Mesmer com o magnetismo. O espiritismo vem confirmar. Espiritismo e magnetismo são duas ciências irmãs, duas doutrinas irmãs. Isso é dito em tudo que é obra, mas ainda nós espíritos não compreendemos bem as coisas. Pode passar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instrução dos Espíritos, deve possível. Muita gente diz, rapaz, você vai curar essa pessoa. Isso é expiação. Você vai tirar a expiação dos outros. Como é, rapaz? Você vai tirar. Isso aí é para ele pagar o que ele. Pagar o quê? O que ele deve. Então vocês estão complicando a vida da encarnação da pessoa. Complicando como? Aí você vai curar a pessoa. Isso aí é expiatório. O que ele tem expiatório? Não, essa doença é expiatória. Você tem certeza disso? Tenho. Ele está sofrendo porque merece. Esse masoquismo espírita não dá para mim, né? Então, o que é que acontece? Ele diz assim, não, vai tirar a expiação dele, e o karma dele vai tirar tudo dele, né? Então, repare bem, ou a prova dele vai tirar tudo, né? Veja o que é que Bernardino Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, diz no Evangelho. Resumindo, todos estáis na terra para expiar. Verdade. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Pô, parece que esquece, não leu o Evangelho, não. Não é possível que não leu o Evangelho. E nós podemos ajudar as pessoas de tantas maneiras, inclusive com magnetismo, mas que o pessoal não estuda bem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diz que tanto estuda que faz Evangelho no lar todo dia. Precisa estudar, está lendo demais, precisa estudar as obras espíritas. Pode passar. Ivan. Pois não. Ivan, meu amigo, mais 5 minutos, por favor. Termino antes disso. Pode passar. Falando sobre o desenvolvimento da vontade, os espíritos vão trazer o seguinte: nosso ponto de apoio, Jesus e Kardec. Nossas forças, a vontade, a fé, a oração e o conhecimento. E nossa alavanca, o amor. Nós
como magnetizadores, né, precisamos ter essas forças muito bem estudadas e muito bem trabalhadas. Nós temos que ter fé, é verdade, saber das coisas, compreender as coisas para utilizar bem. Usar da oração, da prece, contactar com o mundo espiritual, ter conhecimento de como fazer as coisas no magnetismo, atender bem as pessoas e usar a gerência maior, que é a vontade, para imprimir aquilo que tem que ser imprimido. Mas a nossa alavanca é o amor. Jesus colocou isso muito bem, falando desse sentimento. Pode passar. Por isso ele chamou a atenção de todos nós. Veja que Jesus convidou, isso é um convite, não é uma recomendação, mas ele disse que é um convite, outro diz que é uma recomendação. Para mim é uma recomendação, isso não é convite. Porque se for convidar espírita, se você chegar no centro espírita, procurar um voluntário, é difícil voluntário no centro espírita, é difícil voluntário. Tem que ser uma recomendação, uma convocação, isso aqui é uma convocação feita por Jesus. E de curar em meu nome, parece que o pessoal não lê isso não. E de curar em meu nome os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e dar de graça o que receber de graça. Me parece que isso não ficou muito bem na cabeça de todos nós ainda, essa convocação de Jesus. Pode passar. Aí, Tati. E Jesus vai dizer a nós espíritas, magnetizadores, por que nós devemos fazer isso? Que é uma recomendação e não é chamamento. Porque quando fizerdes a um desses pequeninos que nós vamos atender nas nossas casas espíritas, é a Jesus que nós estamos fazendo. Então, quem quiser andar com Jesus, de lado a lado, ombro a ombro, aí o que tem que fazer? Cuidar dos pequeninos. Jesus convocou a gente para fazer isso. Olha o que ele diz em seguida. Passa, Tati. Olha o que ele diz em seguida a todos nós. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Parar essa conversa, de tanto conversar, e ir para a prática, fazer as coisas na casa espírita. Transformar a nossa casa espírita num verdadeiro hotel. Hotel. O casa espírita é um hotel grande. O H de hospital, não é isso? O de oficina, T de templo, E de educandário, né? E L de lar. Lar, união de almas. É isso que a gente tem que fazer na casa espírita. Transformar nossas casas espíritas num grande hotel, dito pelos espíritos. Pode passar. E aí Jesus faz o chamamento final. Olha o que Jesus diz, ó, trabalhadores da última hora, eu conto com vocês. Com quem? Com vocês. Eu fico perguntando a Jesus, quando estou fazendo essa palestra, que cita isso aqui. Com quem? Com vocês. Nós nos chamamos de trabalhadores da última hora, os espíritas, né? Os trabalhadores da última hora. E nós ainda estamos fazendo o quê? Essa é a pergunta aqui. Com a nossa fé que temos, que com força e desenvolvida, que já estamos, já sabemos de muita coisa, e com o magnetismo que nós já estudamos e já compreendemos. Pode passar. Pronto. E aí a propaganda na nossa região, um cacauzinho para vocês, mostrando o que é um pé de cacau muito bem carregado, que transforma em chocolate, para que vocês daí do Brasil todo possam se deliciar com a nossa região cacaueira, muito bonita, onde estamos aqui. Que Deus abençoe a todos nós e ficamos atentos ao trabalho. Ok, meu querido Ivan, muito boa sua palestra, muito esclarecedora. Tem aqui já perguntas para você responder. Quem desejar fazer alguma pergunta para o Ivan, tiver alguma dúvida, escreve aí no chat que a gente vai passar para ele. Ivan, primeira pergunta. Como desenvolver a fé? Como eu disse, a fé não é crer, é saber. E os espíritos já responderam isso para todos nós durante a parte. Ele diz, a fé é você buscar o conhecimento máximo que você tem para saber. Para você ter segurança daquilo que você vai realizar. A cada momento que você estuda o que você vai fazer, você tem certeza do que você vai alcançar em função do seu potencial. Quanto mais aumenta seu saber, você sabe do seu potencial, sabe do seu objetivo,
e busca os meios de alcançar esse objetivo. Isso é que é fé, desenvolvimento de fé, dito pelos Espíritos. Cada vez que nós conhecemos mais, que compreendemos mais, que aceitamos mais, e que nós executamos mais, e medimos os resultados e avaliamos mais nos tornamos pessoas inteligentes e muito mais com fé e com segurança de praticar. Muito bem. Segunda pergunta. A depressão é considerada uma doença moral? Depressão de doença moral? Sim. É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Nós vamos encontrar sintomas e descritos em vários livros, inclusive os livros espíritas, dizendo que é depressão, né? Aí uns médicos dizem que depressão é problemas de hormônio, serotonina, vai dizendo todos os hormônios, pronto. Aí nós vamos buscar outras causas, eles vão dizer que as causas da depressão, outros psicólogos, psiquiatras, têm livros escritos, e psicólogos dizendo que é um problema psicológico e psiquiátrico. Pronto, está aqui. Depois, aqui, aí vão dizer que depressão é uma desarmonização dos centros de força, principalmente do esplênico. Pronto. Aí, então, se você for estudar, como nós estudamos depressão, trabalhamos com mais de 700 depressivos, nós encontramos na pesquisa feita aqui no Claudio Honor de Carvalho, na época, 16 causas. A causa principal dos 712 pesquisados aqui, nós encontramos que o maior problema da causa de depressão era relacionamento entre famílias. Na família. Era briga de nora com sogra, sogra com nora, sogra, casal, briga entre casais, mulher e marido, marido e mulher. Era a maior causa de depressão. Depois, a segunda causa era perdas. Perda de salário, perda de emprego, perda de pessoas, era tudo perda. Então, depois vinham outras 14, que eu me lembro que era estupro, né? E tinha outras causas da depressão. Então, é uma mescla, né? Quando eu estudei um trabalho feito lá em Minas, por um psicólogo, um psiquiatra, esse livro está até na mão de Jacó, eles escreveram sobre depressão, e eles disseram que uma das causas da depressão era a obsessão, que eu discordo sempre, porque nem todo mundo está depressivo, é obsidiado, mas a obsessão é um aproveitamento do estado que se encontra o depressivo para que isso aconteça. Nós fizemos tratamentos obsessivos nos 700, e tem muitos, a maioria deles tinha nada de obsessão, nada. Então, a obsessão não é uma causa de depressão. Eu acredito que a depressão, o estado depressivo leva a um aproveitamento de alguns espíritos, fazendo com que trabalhe para prejudicar a pessoa. Ivan, doença de comportamento é doença causada pelos hábitos do agente? Verdade. Então, tem gente que já gosta de cruzar as pernas, TCM, circulação. Ficar muito tempo em pé, né? Postura, fica sentado sem postura, dá problema na coluna. Usar aquele sapato luz 30, não é luz 15, não é luz 30. As mulheres usam aquele sapato do bico fino, luz 30, quando chega em casa, os pés estão tudo inchados, né? Os tornozelos doloridos, aí tem que botar as pernas para cima. Só para ficar bonita, né? E alta. Tem gente que é pequenininha, tem que usar aquele sapato luz 30, assim, né? E tem gente que não sabe andar com aquele sapato luz 30, e principalmente em lugar que o calçatamento não é uniforme, né? E aí ele vai andando e desconcertando a coluna. Aí ele chega em casa, tá morto com dor na coluna. Diz, rapaz, estou sentindo uma dor na... Foi de quê? De comportamento. Para quem usa aquele sapato? Eu queria saber, mas usa, mesmo que sofra. Mas é igual a irmã minha, ela não pode comer pimenta. Ela diz assim, eu morro, mas eu como. Pois é, vou fazer o quê? Então você come, passa mal, vai até para o hospital, vomitando, né, de um dor, mas ela come. Depois, acho que a coisa que ele mais gosta no mundo é de pimenta. Ela não pode nem triscar, nem sentir o cheiro, que passa mal, mas ela come. Ela diz, eu morro, mas eu como. E é doença de comportamento. Tem gente que tem várias doenças de comportamento, mas faz, não tem jeito, faz. Vai sofrer, porque gosta de sofrer, né? Masoquista, gosta de sofrer, pode passar. A próxima pergunta é bem interessante. Se a vontade do magnetizador só ergue a do paciente,
pode-se dizer que só a vontade do magnetizador seria suficiente para o êxito do tratamento magnético? Já é um caminho. Se o magnetizador tem uma vontade de ajudar o paciente, sabe o que é que ele vai fazer, com a fé que ele tem, o potencial que ele tem a certeza, tem conhecimento para fazer a prática, o atendimento, sabe da metodologia que ele tem que atender aquela doença, tem certeza do apoio do mundo espiritual. Então, tem um componente muito forte para que o resultado se alcance. Às vezes, falta a participação do paciente, ele não cumpre a parte dele. Se o paciente cumpre a parte dele, evangelho no lar, tomar a água magnetizada, muito bem feita, as orações dele e mudança de conduta, o resultado será pleno. Oi, Ivan, me corrija se eu estiver errado. Eu penso que a vontade do magnetizador só ergue a vontade do paciente através do magnetismo, não é isso? Sim, mas também por emissão, através do magnetismo, mas por emissão mental também se ajuda muito ele. Você ajuda muito ele com mentalizações, que você transfere o fluido do modo geral, você também faz essa transferência de energias para ele. Através das técnicas, através do magnetismo, mas mentalmente também você ajuda ele muito. Quando você se ergue à vontade, dá, como diz André Luiz, dá momento de reflexão. E se tiver alguma obsessão, ele é afastado momentaneamente e o paciente raciocina sobre sua vida. É lá no livro de André Luiz. Então, ele raciocina pela sua condição, como é que ele está passando, dá alguns momentos para ele refletir e se ajudar. Beleza. Bom, nós não temos aqui mais nenhuma pergunta. Se você quiser falar mais alguma coisa, Ivan, fica à vontade. Não, eu no final só tenho a agradecer a todos, né, o convite feito por vocês. Estarei sempre à disposição para qualquer trabalho, que deve ser isso, o dever, não é nem o dever de todo espírita e todo magnetizador. Estarei sempre à disposição ao trabalho. O que precisar de mim, eu estarei aqui na nossa terrinha para trabalhar em prol do movimento espírita e do movimento do magnetismo. Deus abençoe a todos vocês. A todos nós. Nós sabemos disso, Ivan. Nós é que agradecemos a você pela disponibilidade, por trazer para a gente esses conhecimentos que nos motivam a trabalhar mais, a estudar, a aprender, para nos tornarmos melhores magnetizadores, para ajudarmos mais e melhor aqueles que precisam, né? Pois é. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Já deixar aqui o convite para o pessoal da próxima palestra, que será dia 15 de agosto, com Marcela Colotti. Vai fazer a palestra Ser Magnetizador, reticências. Fazer a gente pensar sobre o que é ser um magnetizador. Dia 15 de agosto. Estão todos convidados, então. Vou pedir, então, a Rose, a presidente do Paulo de Tarso, para fazer a prece para a gente encerrar por hoje. Sim. Ivan, obrigada. Gostei muito da sua palestra. E é sempre um aprendizado, né? Muito boa, viu? Obrigada e parabéns. Obrigada, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais com nosso irmão Ivan. Que possamos refletir em tudo que foi colocado nesta noite. E reflitamos também como nós estamos agindo como magnetizadores. Obrigada, Jesus, por esta noite. Que tenhamos todos uma noite de refazimento de nossas energias, de um bom descanso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos e obrigada mais uma vez.